Temos uma repercussão mundial sobre o assunto e agora o desafio é saber o que os Estados Unidos querem com a Venezuela. É um ataque ao narcotráfico? É uma tentativa, por exemplo, de tomar os campos de petróleo ou é restabelecer a democracia que há bastante tempo já foi destruída nesse país da América do Sul? Para a gente analisar os últimos acontecimentos no país vizinho ao Brasil, nós vamos conversar agora com o cientista político Silvio Cassione. Ele é diretor da consultoria Eurasia Group. Silvio, seja bem-vindo aqui ao nosso Agora CNN Breaking News, edição especial. Silvio, primeiro eu gostaria que você analisasse um sobrevoo geral. Como você viu esse ataque dos Estados Unidos? Era uma ameaça, uma promessa de Donald Trump? E como olhar a partir de agora para a Venezuela? Bom dia, Gustavo. Bom, em primeiro lugar, esse ataque ele é a culminação de um processo já de alguns meses de pressão cada vez maior dos Estados Unidos sobre a Venezuela, com um interesse cada vez mais manifesto na mudança do regime na Venezuela. Então, nesse momento, pensando primeiro só nessa relação entre Estados Unidos e Venezuela, enquanto Maduro vai ser levado a Nova York para ser julgado pela lei norte-americana, e a entrevista, o pronunciamento do presidente Trump agora, daqui a algumas horas, vai ser importante para a gente entender os próximos passos desse processo. Muito do desenrolar dessa crise vai depender de como o regime venezuelano responde a tudo isso. O presidente foi retirado do país, mas o regime, por enquanto, continua de pé, tem uma linha sucessória. Há alguns caminhos possíveis, mas um deles é o de que a vice-presidente assuma o poder e se a gente ainda não sabe como o regime vai se comportar, como as ruas vão se comportar, se a população venezuelana vai ter um impulso, vai ter um aumento no fluxo migratório, se vai ter manifestações, protestos contra o governo ou contra os Estados Unidos, enfim, a depender da resposta inicial da sociedade venezuelana, é possível que o próximo presidente ou a próxima presidente, quem suceda Maduro nesse curtíssimo prazo, tente acomodar a situação, não tente responder aos ataques dos Estados Unidos com um contra-ataque. Faça como o próprio Maduro já vinha tentando nas últimas semanas, demonstrar aos Estados Unidos um espírito de restraint, de acomodação, tentar negociar com os Estados Unidos, abrir diálogo para tentar dessa maneira proteger a estabilidade do regime. Se os Estados Unidos conseguirem, com o próximo presidente, melhorar as relações, reabrir a embaixada em Caracas, se colocar novamente em uma posição de investir no setor de petróleo e em outras partes da economia venezuelana, a transição para a democracia ela pode ser mais lenta, mais gradual, um regime que tenta se defender de maneira mais estável. Mas se o regime sofrer com divisões internas, com uma insatisfação popular ou dificuldade de conter a estabilidade ou de manter a estabilidade social, a gente pode ter um processo mais caótico e com um risco maior de repercussões para os países vizinhos, como o Brasil. Silvia, a gente viu e isso surpreendeu muito a comunidade internacional, a não reação do governo venezuelano, porque Nicolás Maduro fazia uma série de promessas de que havia uma milícia venezuelana bolivariana que poderia reagir, que eles tinham as baterias antiaéreas cedidas pela Rússia e pela China, mas nós não vimos uma reação. Pelo que você viu, a Venezuela foi pega de surpresa, apesar de todas as ameaças já feitas por Donald Trump? Não foi pega de surpresa, porque esse ataque vem sendo preparado há muitos meses. E alguns ataques preparatórios aconteceram, não só os ataques contra os barcos fora do território venezuelano, mas recentemente também um ataque no litoral da Venezuela contra o que os Estados Unidos dizem ser um centro de distribuição de drogas. Então, a Venezuela também vinha se preparando, e o Maduro mesmo já tomava mais precauções com a sua própria segurança, já cancelava eventos, havia informes de que ele já evitava passar muito tempo em um determinado local, e mesmo assim a Venezuela não conseguiu mostrar qualquer poder de reação. Não foi surpresa, foi falta de condições mesmo, até materiais, para responder esse ataque dos Estados Unidos.
Agora, isso vai ser levado em conta pelo regime, por quem assume o lugar do Maduro na condução desse regime. Ficou claro que não existe como manter a estabilidade desse governo diante de uma pressão externa tão grande, não tem condições materiais para isso. Então, qualquer um que suceda o Maduro provavelmente vai manter a retórica que o próprio Maduro vinha apresentando, de tentar estabelecer um diálogo e, a partir desse diálogo, tentar interromper essas ações militares dos Estados Unidos. Se isso acontecer em um contexto de coesão do que sobrou desse regime, das figuras centrais desse regime que continua na Venezuela, o regime pode se manter por mais tempo e tentar conduzir ou controlar essa transição democrática que traz a oposição de volta para o jogo. Mas se as divisões forem muito grandes, e a gente tem que lembrar que os Estados Unidos vinham incentivando defecções, traições, tinha uma recompensa pelo Maduro, se isso foi parte também do ataque de hoje, se teve algum tipo de traição interna, aí as condições para o regime se sustentar por mais tempo vão ser menores, vai ser mais difícil.